Olá, seja bem-vindo mais uma vez a um episódio novo da Questão de Deus. Lembrando que a gente está gravando a série sobre medos, não é? Isso mesmo. E antes de apresentar o tema de hoje, eu gostaria de agradecer a presença aí do meu parceiro de gravação, de podcast, Tarcísio. Obrigado, Léo. E do nosso convidado sócio, o pastor Everson. Olá. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Léo. Deus abençoe vocês. É sempre um privilégio estarmos juntos aqui. Olha eu aqui trocando as câmeras. Bom, mas hoje o tema vai pegar fogo. Por quê? Porque a cristandade tá sofrendo perseguição para variar, né? Exato. E nós vamos falar sobre essa temática hoje, respondendo a pergunta ou respondendo ao medo, o medo do discurso de ódio. E para a gente começar, gostaria de compartilhar aqui com vocês. Sim. Eu procurei da internet, né? Olha. Essa fonte maravilhosa de informação. 2 conceitos. O primeiro é de ódio, para a gente começar esse debate aí, essa conversa. E a internet vai me dizer, né? Brincadeira. O dicionário Oxford vai dizer que ódio é a aversão intensa, motivada por medo, raiva ou injúria sofrida. Esse é o conceito da palavra, né? Agora, quando a gente vai para discurso de ódio, o site do Senado brasileiro diz que é definido como a manifestação de ideias que incitem a discriminação racial, social ou religiosa em determinados grupos, na maioria das vezes, as minorias. Então, é óbvio, tema polêmico, tema complexo e atual, importantíssimo para nós cristãos que estamos com medo do que falar. Eu acho que essa é a grande questão, né, Everson? Nós estamos ficando cada vez mais com medo. A gente está vendo aí manifestações da justiça, do governo, do poder executivo, do poder legislativo, que sempre trazem essa temática à tona. A pergunta, eu acho que para a gente começar essa história é: Everson, por que nós estamos ficando com medo de cometermos ou de cairmos no discurso de ódio? Exato, muito bem. Então, acho que assim, na realidade, essa temática, né, do discurso de ódio é gerada a partir de uma mitologia, né? Se criou um mito na sociedade de que a religião ela gera um discurso de ódio, né? Eu acho isso interessante e absolutamente maléfico, né? Porque os ensinamentos de Cristo Jesus jamais geraram um discurso de ódio. No entanto, Jesus, que é o Deus de amor, jamais deixou de apontar o pecado. Então, hoje em dia, quando se fala contra o pecado, isso às vezes é interpretado como, olha, discurso de ódio. Alguém está incitando outras pessoas a cometer atos abusivos, a cometer crimes a partir desse discurso. Bom, se nós formos analisar por esse lado, então os governos totalitários, eles sim, que de alguma forma tem um discurso de ódio contra a religião. Por exemplo, a Coreia do Norte, né? Dizem que há pouco tempo uma família inteira foi condenada à prisão perpétua, dentre eles uma criança de 2 anos de idade, por ter sido encontrada uma Bíblia na casa dessa família. Então, acho que esse é o verdadeiro discurso de ódio da política, né, e dos governos totalitários contra a religião, contra o evangelho, contra a palavra de Deus, né? Os romanos, na época dos apóstolos de Jesus, perseguiram, né? O Império Romano perseguiu os cristãos, lançava cristãos, né, nas arenas, no Coliseu Romano, para morrer estraçalhado por feras, queimava cristãos em praça pública. Este é o verdadeiro discurso de ódio contra a igreja. Agora, quando você fala, olha, esta tal prática, por exemplo, vamos abordar uma prática aqui, né? A pedofilia, né? Quando nós dissemos assim, olha, a pedofilia é pecado, o adultério é pecado.
Nós não estamos dizendo que agora com isso nós estamos incitando as pessoas a pegar um pedófilo e esmagar ele na rua, a pegar um adúltero e apedrejar até a morte, a pegar uma prostituta e cortar a cabeça dela. Nunca. A igreja de Cristo, eu não estou falando a religião. Na religião você tem extremismos de todos os lados. Então a religião, às vezes, dentro da religião, nós estamos lotados de pessoas que se aproveitam da religião para praticar os seus atos criminosos. Assim como na política, por exemplo. Tem muita gente que se aproveita da sua imunidade parlamentar para cometer atos criminosos. Agora, eu não posso dizer que todo político é um criminoso. Eu não posso dizer que estar na política e fazer política é disseminar o ódio. Mas nós sabemos que muita gente que entra na política entra para cometer os seus atos criminosos, assim como em todas as esferas da sociedade. Então nós temos dentro da religião também pessoas que vão se aproveitar da religião para dar vazão a todo o seu potencial criminoso, pervertido dentro de si mesmo. Mas a bem da verdade, a fala do Evangelho, a fala de Cristo Jesus é uma fala, primeiro, contra o pecado, mas a favor do amor. O verdadeiro amor é aquele que tem que apontar o pecado, mostrar o erro da pessoa, sem odiar o pecador, mas sem deixar de dizer, você está errado. E se você continuar neste erro, você vai passar a eternidade longe de Deus, porque Deus é santo, santo, santo. E ele não tem comunhão com o pecado. E Jesus veio morrer na cruz para nos libertar do inferno e do pecado. Por isso, o discurso de amor tem a ver, sim, com o apontamento do pecado, mas tem a ver também com estender a mão para o pecador, para libertá-lo, para arrancá-lo, para resgatá-lo da sua vida de pecado. Ô Everson, acho super legal esse assunto, né? E realmente tem... É um tema que dá, assim, pano pra manga, né? Já me empolguei aqui, eu vou falar aqui umas 2 horas, tô brincando. É isso mesmo. E a gente tem vários temas, né? Pra quem chegou agora, né? Veja lá na playlist, a gente tem vários temas relacionados a diversos assuntos relacionados ao medo. Medo de várias coisas, né? Dentro do mundo cristão. No dia de hoje, a gente tá falando a respeito desse tema, como o Everson já introduziu aqui, o Léo também já falou. Na Bíblia, né? Vou começar minha pergunta agora aqui também, né? Deus sempre exortava, né? Ou então apontava o pecado, né? A respeito do que acontecia em Israel, por exemplo, né? Uhum. Então, como cristão, uma pergunta, né? Como pode, né? Como fazer para compreender a mensagem de exortação do Evangelho? Às vezes vai vir aí por um líder, enfim, às vezes pelos pais e etc., né? Ou então, ou orientar esses liderados nesse caso, né? Como é que é o certo para fazer isso? Exato. Bom, então o que a gente tem? A gente tem nos evangelhos, na revelação da palavra de Deus como um todo, né? A revelação de um Deus em santidade. E o que é ser santo? Ser santo é ser separado. Separado do quê? Separado do pecado. Então Deus é aquele separado do pecado. Agora, o pecado, ele tem em si a sua própria sentença. Deus disse para Adão, no dia em que você pecar, você vai morrer. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. É a morte. Agora, que morte? Não é a morte física. Essa morte física, ela é um resultado apenas do pecado, mas é a morte espiritual. Já está determinado. As pessoas querem gostem desse discurso, quer não goste, quer aceite, quer não aceite, quer se revolte, quer não se revolte, quer concorde, quer discorde. Esse não tem a mínima importância em relação à opinião de Deus, porque a opinião de Deus é santa, perfeita e agradável. E Deus disse, não foi nós, fomos nós que dissemos. Não são os pastores, não são os padres que estão dizendo. É o próprio Jesus, é o próprio Deus que diz, isto aqui é pecado e quem cometer essas coisas ficará de fora do reino de Deus. Então, o Senhor Deus em santidade mostrou
o erro do pecado e a consequência do pecado. O pecado é desastroso. E o que é pecado? O pecado é desobedecer à vontade e à ordem de Deus. Se Deus é santo, maravilhoso e perfeito, tudo aquilo que vai contra o santo, contra a vontade do maravilhoso e contra a vontade do perfeito é poluído, ruim, imperfeito e desastroso. Se você tem o perfeito, o contrário ao perfeito é o imperfeito. Se você tem o bom, o contrário ao bom é o ruim. Então a vontade de Deus é boa. Aquilo que é contrário à vontade de Deus só pode ser ruim. Então o pecado é ruim, desastroso, imperfeito e destruidor. O pecado entrou no mundo e destruiu a raça humana. É por isso que nós temos hoje violência. É por isso que nós temos hoje mortes, é por isso que nós temos assassinatos, é por isso que nós temos explorações, exploração sexual, exploração de todos os tipos, é por isso que nós temos engano, mentira, é por isso que nós temos desigualdade social, por causa do pecado na vida do ser humano. Então a Bíblia enfoca o pecado e seus resultados. O resultado do pecado é a morte espiritual, que é a separação de Deus. Mas esta morte também pode afetar a vida física, ou seja, pode levar um ser humano à morte física, sim. Por exemplo, uma pessoa que desobedece às leis que Deus estabeleceu, como as leis, por exemplo, da gravidade, ela pode morrer. Então, assim, nós temos consequências. Agora, isso de forma alguma deve gerar aquilo que as pessoas hoje chamam de discurso de ódio. Ou seja, você falou que alguma coisa é errado, discurso de ódio. Ninguém pode falar que nada é errado. Tem que ser tudo certo. E, bem da verdade, não é tudo certo. Aliás, eu acho que se formos falar de discurso de ódio, existe muito mais discurso de ódio contra os cristãos, discurso de ódio contra a igreja, tentando cercear a liberdade da igreja, tentando destruir os cristãos, tentando acuar a igreja para a igreja não falar a verdade da palavra, do que daqui para lá. Porque, na realidade, eu, por exemplo, tenho contato com a igreja desde os meus 9 anos de idade. Sempre fui ensinado da igreja desde criança, olha, tal prática é pecado. Olha, a prostituição é pecado. No entanto, jamais em nosso meio alguém se levantou dizendo, vamos pegar então uma arma e matar as prostitutas que estão aí nas esquinas da cidade. Jamais. Qual é a prática da igreja quando ela fala, isso aqui é pecado? Vamos lá estender as mãos para as prostitutas. Vamos lá falar do amor de Cristo para elas, para que elas saiam da vida de pecado onde elas estão, porque nós amamos elas e não queremos vê-las separadas de Deus. Esta é a prática da igreja. Toda a vida, na prática da igreja, eu ouvi falar, por exemplo, o uso de drogas é pecado. Jamais alguém do nosso meio falou assim, vamos pegar os drogados e acabar com todos eles, colocar dentro de uma câmara de gás e matar todos os drogados porque vamos ter ódio dos... Pelo contrário, se vocês forem observar, as igrejas são responsáveis por fazer um trabalho que muitas vezes o Estado não faz. A igreja abre centros de recuperação, a igreja ajuda a recuperar, tirar das ruas os drogados, leva os bêbados que estavam jogados nas sarjetas da vida, que a sociedade desprezava, a igreja acolhe essas pessoas, traz para dentro, dá banho, dá alimento, cuida, sem deixar de dizer, ser bêbado é pecado, e os bêbados não herdarão o reino dos céus, como diz a palavra de Deus. Então, quando se aponta o pecado, não se está fazendo um discurso de ódio. Quando se aponta um pecado, está tentando abrir os olhos do pecador para ele sair desta vida. Isto não tem como base gerar discurso de ódio. É uma grande mentira que inventaram contra a igreja, pegaram lá alguns lunáticos na história, que saíram por aí atirando em todo mundo e que utilizaram a fala da igreja para dar vazão às suas práticas lunáticas, estúpidas e agressivas, e colocaram isso como se a igreja estivesse pregando discurso de ódio. Eu desafio qualquer um a entrar numa igreja séria, que fala a verdade de Cristo Jesus, e descobrir ali, nas práticas da igreja, algum resquício de discurso de ódio contra aqueles que nós chamamos de pessoas que estão vivendo nos seus pecados. Pelo contrário, nós abraçamos, nós acolhemos, nós trazemos para dentro, mas sem deixar de dizer,
esta prática é pecado e precisa ser abandonada. E nós vamos estender a mão para ajudar você a abandonar essa prática em nome de Jesus. E, Everson, isso que você pontuou é fantástico, né? Porque você vê que o pai da mentira tenta dominar toda essa história para poder criar essas, eu vou usar uma palavra que está super na moda agora, narrativas, que eu não sei nem se as pessoas entendem exatamente. O que é uma narrativa? É uma historinha da carochinha para enganar você. Exato. Que está aí assistindo TV e vendo os jornais, né? E Léo, nós não podemos ignorar o fato de que essas narrativas são criadas com um único objetivo: calar a voz da igreja, calar a voz do evangelho, assim como perseguiram Jesus e mataram Jesus numa cruz, assim como perseguiram os apóstolos da igreja primitiva e os mataram porque eles falavam a verdade do evangelho. Esta perseguição, seja de uma forma ou de outra, ela ainda persiste até o dia de hoje. Então, essa fala, essa narrativa de discurso de ódio, a bem da verdade, ela é maquinada pelas forças das trevas. A pessoa que está usando essa narrativa muitas vezes nem sabe, mas ela tem por detrás toda uma maquiação demoníaca para, com a finalidade única e exclusiva de pôr uma mordaça na igreja, para que não se fale a verdade do evangelho. Mas eu quero deixar um recado aqui para todos que me ouvem, né? Eu não estou desafiando ninguém não, mas o recado eu estou deixando aqui bem claro: nunca vão conseguir parar, nunca vão conseguir tapar a boca daqueles que promulgam a verdade do evangelho, porque passará o céu e a terra, mas as palavras de Cristo Jesus têm vida e permanecerão eternamente. Jamais vão conseguir nos calar, jamais. Agora, que tem pessoas extremistas em todas as religiões e fora das religiões, dentro do ateísmo, dentro da política tem extremistas, dentro das forças de segurança, dentro da medicina, dentro da ciência, sempre há os extremistas que vão se aproveitar, ou aqueles que querem se aproveitar das coisas para dar vazão à sua própria violência do coração. Mas a bem da verdade, se analisarmos o discurso de Jesus, e olha que Jesus pegou muito pesado. Jesus, que deu a vida por mim e por você, que morreu na cruz para nos salvar, esse mesmo Jesus falava para os fariseus: vocês são filhos do diabo. Aí alguém fala: então, Jesus estava falando contra a igreja. Não, não estava falando contra a igreja. Jesus estava fundando a igreja. Jesus estava falando contra os pervertidos que estavam no meio da religião, para destruir a religião e para utilizar-se da religião para a sua própria violência. Ao mesmo tempo, Jesus, por exemplo, naquele episódio maravilhoso em que os líderes religiosos pegam uma mulher em adultério, e a lei de Moisés dizia que a mulher tinha que ser apedrejada, mas não só ela, o homem também, tinha que ser apedrejado até a morte. Ah lá, tá vendo a religião falando da violência? Nós estamos falando de Antigo Testamento e nós estamos falando ali de uma forma de mostrar o peso do pecado. A maior violência cometida na terra foi a violência contra Cristo, porque Cristo foi o único que morreu sem dever nada e morreu para pagar o nosso pecado. Ele recebeu toda a violência em si mesmo. Por isso, toda a penalidade da lei que mandava apedrejar uma mulher adúltera, um filho blasfemo, toda essa penalidade recai sobre Cristo na cruz do Calvário. Agora, esse Cristo que morre pelos nossos pecados, que é o exemplo maior que nós temos de amor da história, ele mesmo disse para aquela mulher adúltera: onde estão os teus acusadores quando eles foram embora? Não te acusaram? Ela disse: não. Ele disse: nem eu te condeno, nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. Veja bem, Jesus deixou muito claro para aquela mulher que o ato de adultério era pecado. E Jesus deixou muito claro para aquela mulher que ela deveria abandonar
o pecado. Jesus não pegou em pedras para apedrejar aquela mulher, como nós não pegamos em pedra para apedrejar nenhum daquelas pessoas que nós condenamos, daquelas práticas que nós condenamos, seja de perversões sexuais, seja de qualquer outro tipo de perversão do ser humano. Nós não pegamos em pedra para matar as pessoas, mas nós dizemos, isso é pecado, como Jesus disse, isso é pecado, e nós chamamos as pessoas para abandonar o seu pecado, como Jesus disse, vai e não peques mais. O Everson, antes de largar o microfone, porque o coitado do Tarcísio Hoje eu não consigo sair. Aqui, você tava falando, eu tava aqui assim, ó. Maravilha. Mas eu queria fazer um apontamento que eu acho que é muito coerente com a sua fala, para tentar expandir não sei se expandir não é uma boa palavra, mas tentar colaborar aí com o conhecimento que você acabou de compartilhar. Hoje a gente vê muito essa questão do discurso de ódio, né? Mas isso sempre parte daquelas pessoas que tentam manipular o poder, né? Exato. O Partido dos Trabalhadores, os comunistas, os socialistas, ou as pessoas que aderem a essas práticas. E é muito engraçado que quando eles são questionados sobre a prática dos comunistas do passado, né, na antiga União Soviética, na Coreia do Norte, Kim Jong-un que o diga, em Cuba, etc. e tal, eles falam, não, mas aquilo não é o que Marx idealizou, né? Só que aí... Toda aquela violência não tem nada a ver, né? Exato. Não, e ao mesmo tempo, a gente tem que responder, então, pela igreja do passado. Exato. Né? Exato. Se a gente for pôr na mesma base de comparação... Exato. E você sabe, Léo, que eu estava lembrando aqui, que muitas vezes um argumento que vem é esse, não, mas alguém que é uma cabeça fraca, que ouve o que vocês estão falando, por exemplo, contra o adultério, vai pegar uma arma e vai matar uma pessoa adúltera, uma prostituta e tal. Né? Uma cabeça fraca. Então eu diria a mesma coisa em relação à política. Então, alguém que é uma cabeça fraca, ouvindo, por exemplo, um político de uma ideologia de esquerda falar contra um político de uma ideologia de direita, ou um político de ideologia de direita falar contra a esquerda, alguém que é cabeça fraca vai pegar uma arma e vai tentar matar o outro, seu oponente. Então, por causa disso, então um político não pode defender a sua ideologia e falar contra outra ideologia, porque isso pode gerar um cabeça fraca que vai fazer uma violência, entende? Então, assim, é muito utilizado isso em relação à religião. Não pode falar isso, porque alguém que tem a cabeça fraca, que é um problemático, vai ouvir aquilo e vai se aproveitar daquilo para a violência. Eu vou dizer a mesma coisa para vocês. Não se pode, então, defender nenhuma opinião em relação à política ou qualquer outra que vai se contrapor a outra opinião, porque alguém com a cabeça fraca, ouvindo aquela defesa, vai então pegar numa arma para matar o seu oponente. Não, e mesmo assim, esses supostos cientistas ainda usam isso dentro da universidade e das escolas brasileiras. Né? Exato. Tarcísio, tô largando o microfone. Não, ele é todo seu. Não, na verdade, eu acho que é basicamente isso. Eu não tenho mais perguntas para esse tema, por enquanto, né? Porque eu acho que tá dentro, né? Mas eu fico à disposição também para perguntar mais. Eu acho que essa temática é fantástica, porque a gente vive, e eu tenho certeza que nós... que cremos em Cristo, temos cada vez mais medo do mundo que a gente está vivendo, mas não devemos ter esse medo. Não devemos. Olha, Léo e Tarcísio, eu vou dizer aqui muito claramente, nós não devemos ter medo, porque nós estamos nessa para dar a vida mesmo. Jesus disse, né, que nós vamos ser perseguidos e odiados por todas as nações. A palavra de Deus diz que se alguém quer viver piamente em Cristo, sofrerá perseguições. Então nós estamos preparados para sofrer as perseguições. Não é só nos países totalitaristas, comunistas, né? Países como, por exemplo, né, Cuba, onde os cristãos são perseguidos, ninguém fala dessa violência, né? Fala da violência da igreja. Coreia do Norte. Né? A Coreia do Norte, onde os cristãos são... Eu já ouvi testemunhos, já presenciei pessoas que sofreram nas cadeias da Coreia do Norte, sofreram todo tipo de tortura, mulheres sofrendo tortura, e não tem nada a ver com religião isso tem a ver plenamente com poder e política, fazendo uma série de misérias com as pessoas, né? Então você tem os governos totalitaristas aí que praticam as misérias e pouca gente fala nisso.
Pouca gente se levanta contra isso. Os líderes políticos mesmo, poucos vão lá na frente e dizem, olha, nós condenamos as práticas abusivas dos países da América Latina, de regimes comunistas, totalitaristas. Eu não estou aqui defendendo o outro lado, eu estou simplesmente apontando. Nós temos extremistas tanto em capitalistas quanto também em comunistas, em socialistas. Nós temos extremistas em todas as áreas, né? Então aqui eu só estou tentando dizer que nós não podemos ser injustos em relação à igreja e vir com essa narrativazinha de discurso de ódio que a igreja está fazendo, porque as pessoas que falam isso, elas nunca estiveram dentro de uma igreja séria e verdadeira e nunca perceberam a palavra que é pregada ali, que é uma palavra de amor contra o pecado, contra o erro, mas estendendo a mão e abraçando o pecador e dizendo, você precisa e pode mudar de vida pelo poder de Deus. Nós estamos aqui para te amar e te abraçar, mas amar e abraçar não significa concordar com o erro. Isso jamais seria amar. Amar é mostrar o erro e mostrar o caminho para a solução deste erro. Maravilhoso. Sensacional, né, gente? Eu acho que a gente pode finalizar esse episódio porque tem muito mais pra gente abordar também dentro dessa série que nós temos trazido aí a respeito dos diversos tipos de medo. E esse foi o medo do discurso de ódio, né? Que a gente está discutindo aqui nesse episódio. Então, se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos. Mandem aí, tem um botão compartilhar, manda nos grupos de WhatsApp e vamos gerar aí essa discussão saudável a respeito desses temas dentro do nosso podcast, né? A questão de Deus. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Tarcísio.